líder, como ele está incentivando os liderados a se levantarem. Ele se levanta dentro da casa de Deus, ele não fica prostrado perante as lutas, ele não fica prostrado perante os problemas. Você não pode ficar prostrado perante os seus problemas, meu irmão. Ainda que venham os problemas, ainda que venham as situações, saiba que o teu inimigo ele pode estar no monte dos cabritos, na fonte dos cabritos ou outras coisas mais, mas você está no curral das ovelhas, você está no curral das ovelhas, e aquele que é autoridade sobre a nossa vida, aquele que é autoridade sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, se chama Jesus Cristo, o sumo pastor, e é ele que te prospera. A essa autoridade, honra, força, poder, oh glória. O inimigo está tentando fechar as portas de Deus na sua vida, e tem pessoas que estacionam, tem pessoas que param. Ah, pastor, sabe que você mandar embora, já prepararam minhas contas todas. Não temos. Pastor, o doutor falou que não tem cura, pastor. E o senhor sabe que o doutor é uma autoridade dada por Deus, vida de Deus. O rei também é. O rei também é. Mas daqui a pouco nós vamos ver que Deus ele vai usar uma autoridade que está acima de um rei para abençoar todo o povo de Israel. Veja que Deus ele vai pegar essa pessoa e vai fazer com que esse homem ele venha profetizar, e aquilo que ele profetizar vai acontecer grandes milagres. E aqui no versículo de número 8 nós vemos o seguinte: porque Josafá começa a solicitar a Deus aquilo que era direito desse povo. E habitaram nela, habitaram nessa cidade, e edificaram nessa cidade um santuário a teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Diga glória a Deus por isso. O nome de Deus está aqui. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e que ele tinha certeza. Um líder que tem certeza, a pessoa para liderar tem que estar sarado. Alguém que vai usar da autoridade que Deus deu tem que estar sarado, porque senão leva os liderados à ruína, leva os liderados a brigar, a discutir. Você imagina, ô Josafá, como é que pode? Aí fulano está querendo fugir da batalha, deixa ele fugir, vamos guerrear nós, vamos aqui a gente guerrear. Então veja, amados, que Josafá lhe dá um grande exemplo de liderança aqui, e que nós temos mais aqui no versículo de número 9, número 10, que ele vai dizendo assim, versículo 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Veja que na verdade, irmãos, eles tinham perdido, os inimigos perderam. Os inimigos perderam aquilo que Deus tirou deles para dar para o povo de Israel. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Está entendendo aí? Deus tira daquele que não serve a Deus para honrar aquele que serve. Amados, isso não é prepotência, não. Isso aqui eu não estou falando da boca para fora, não. Isso acontece de verdade. Tem coisas que Deus vai tirar do ímpio para dar para você. Só se você não quiser. Só se você não quiser essa tua visão de porco, olhando para baixo. Mas eu creio que a tua visão é visão de águia. E são os três tipos de animais que Deus nos compara. Que Deus se compara, que Deus traz uma comparação para ele. A galinha, que é o líder protetor. A águia, que tem uma visão de longa distância. Já viu olhar de águia como é que é? Não é aquele olhar morto, não, aquele olhar assim. Se te encarar, causa medo. Fica te encarando, aquele olhão. Né? E não passa nada despercebido, está olhando tudo. Está olhando tudo. E logo depois nós vemos o leão. Você vê o leão. Olha para o leão. Que tipo de líder você vê o leão? Olha para o leão. O leão ele é maior que o elefante? Ele é maior do que o urso? Ele é maior do que imaginava? Piorou. Ele é mais forte, mais pesado que o hipopótamo? Mas sabe, quando o leão olha para ele, sabe o que o leão vê? Comida. Ele olha assim, comida. E é o rei. E é o rei da selva. Mas e quando o elefante olha para o leão? E quando a girafa olha para o leão? E quando o hipopótamo e outros animais olham para o leão? O que eles veem? Cozinheiro. Vou correr. Ou seja, na verdade, amados, nós somos
moral, o nosso maior líder é Jesus. Olha para ele. Se ele tivesse em todo aquele sofrimento, ele não fosse até a cruz e morresse, o que ia acontecer com a gente? Quando a gente tivesse uma prova, tivesse quase chegando na vitória, a gente ia fazer o quê? Desiste. Mas ele não, foi até o final. Foi até o final. E aquilo que os inimigos estão tentando fazer é o quê? Tomar aquilo que Deus deu.